A história do Eduardo, tem 17 anos. Ele nasceu com microcefalia, uma situação que afeta o desenvolvimento do cérebro da criança. Com o passar dos anos, o Eduardo foi perdendo os movimentos do corpo e também tem dificuldades para respirar. Ele precisa de ajuda de um aparelho chamado BiPAP. Você está ligando a televisão agora, a gente está falando sobre isso. Ele precisa da ajuda desse aparelho para respirar, tá? Eu usei um aparelho desse na minha recuperação da fisioterapia pulmonar, quando eu tive que me recuperar depois da Covid e tal. Você usa esse aparelho porque ele faz uma pressão e ele ajuda você a respirar. E eu fiz por um período só para fisioterapia. Você imagina você depender desse? Muita gente depende disso, como ele, tá? Sem o aparelho em casa, o Eduardo tem que ficar no hospital. É só com esse aparelho que ele pode ficar no hospital. BiPAP custa muito caro, gente, muito caro. Muitas vezes você tem que alugar esse aparelho. Eu aluguei o aparelho no meu caso. É muito difícil, custa caríssimo. O modelo que ele precisa, pelo que me falaram aqui, custa entre 50 e 70 mil reais. Dinheiro que a família do adolescente não tem. Os pais recorreram então à justiça, que determinou que o governo do estado forneça o aparelho. A decisão é de outubro do ano passado. Até agora, cadê o aparelho? Você recebeu ou não, né? A família do Eduardo também não. E por isso o Eduardo segue no hospital. Ele precisa do aparelho para ir para casa, para se manter vivo, para estar com a família. E é óbvio, né, gente, que custa muito mais barato esse menino ter o aparelho em casa do que ele ser mantido no hospital. Será que ninguém pensa isso? Põe no ar. A sorte do Eduardo é que ele tem pais que são duas fortalezas. O seu Luiz, de 65 anos, e a dona Cida, de 58, não medem esforços. Estão aqui no hospital todos os dias. Eles se revezam na hora de dormir e nunca deixam o jovem de 17 anos sozinho. Cada uma semana. Dormindo num banco, numa poltrona, sabe, do lado do nosso filho. Mas o que me deixa muito feliz é ver o sorriso dele. Quero cuidar dele até o fim. Mesmo que eu sei que o caso dele é complexo, não é fácil. Mas eu e meu marido, a gente vai cuidar dele até o fim. Da parte deles, não falta dedicação. Mas será que o poder público tem o mesmo empenho? Pelo Eduardo, a gente corre atrás de tudo para o bem dele. Mas a gente não consegue porque o governo não está nem aí com a gente. Eles parece que não tem um sentimento igual deveria ter, né? Para olhar mais para esse tipo de crianças, esse tipo de situação, né? Eduardo nasceu com microcefalia e ao longo da infância foi perdendo movimentos. No ano passado, a capacidade de respirar sozinho ficou comprometida. Ele precisou ser internado para receber oxigênio. O tórax dele é de um homem e a cabecinha diz que não manda o oxigênio que ele precisa, entendeu? Então, é isso, ele precisa do aparelho, porque se tirar ele, ele morre. O caso se agravou em agosto, quando o adolescente precisou da cirurgia de traqueostomia. Passou, então, a respirar com a ajuda de um aparelho chamado BiPAP. É só por causa desse aparelho que Eduardo ainda está internado no Hospital Infantil Cândido Fontoura, do governo do estado. Os médicos disseram que o Eduardo poderia estar em casa se aqui tivesse um aparelho BiPAP. Então, a família entrou na justiça e a juíza concordou com o pedido. Determinou que o governo do estado fornecesse o aparelho, tubos de oxigênio, remédios e insumos. Parte da decisão, dá para a gente ver aqui, foi cumprida. Mas ainda falta o equipamento principal. Foi no fim de outubro que a justiça determinou o fornecimento de tudo. O prazo era de 5 dias. Tubos de oxigênio, remédios e insumos chegaram. Só falta o BiPAP. A Secretaria da Fazenda já está fornecendo os insumos, inclusive já tem 3 meses que está lá cheio de insumo. Só falta o aparelho. Só o aparelho. E não tem previsão. Não tem previsão. O aparelho é vendido em lojas especializadas por preços que variam entre 50 e 70 mil reais. A família não tem esse dinheiro. Na primeira hora que as médicas falaram, o Eduardo está de alta,
No outro dia eu já tinha trazido ele para casa, mas como eu não tenho condições de comprar o aparelho, ele está lá já há 6 meses. E a gente está aguardando chegar esse aparelho. A cada semana é uma esperança que a gente vai chegar, mas... É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que o primeiro pregão para aquisição do aparelho fracassou e que um novo processo licitatório já foi aberto. Tá. Eu quero saber cadê o aparelho. Eu quero saber, a gente vê com esse monte de resposta burocrática aí, que pregão, o aparelho, é muito mais caro manter esse menino no hospital, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém que sabe fazer conta aí não? Hein? Se não tá preocupado com a vida dele, com o bem-estar dele, faz conta pelo menos, pra entender que é mais barato dar um aparelho do que manter ele no hospital todo dia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E é óbvio que dá pra pesquisar. A gente deu uma média de preço aqui dos modelos mais caros, que são os que estão... Uma pesquisa que a gente fez, é claro que uma compra direto de um fornecedor vai custar mais barato. Compra aparelho logo, meu povo. Pelo amor de Deus. Que absurdo isso.